Cíntia Michels está na área e comigo hoje na área, ela que é facilitadora contábil e apaixonada por inovação. E ele que é gestor de projetos do Sebrae. Sejam muito bem-vindos, Inês Lemos Lopes e meu querido amigo Moisés Carvalho. Obrigada pelo convite, eu tô aqui muito apaixonada e esperançosa de que seja tudo de bom, hein? Nossa Senhora, que legal. Cíntia, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra representar o Sebrae nesse podcast. E vamos lá, vamos fazer um bate-papo legal, agradável, falar de empreendedorismo, inovação e levar conteúdo para esse público maravilhoso. Incrível! E eu devo dizer que eu falei, meu querido amigo, e não falei para ela, mas ela é muito minha querida amiga, é porque eu tinha certeza que a hora que eu fosse falar o seu nome, eu ia te chamar de Márcio Cardoso. Por quê? Só Deus sabe! Mas eu falei, então eu joguei o meu amigo para dar tempo de processar. Mas os dois são meus queridíssimos amigos, eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Vocês dois têm uma história incrível, uma história de transformação, de superação. Vocês já viveram muitas coisas nessa vida, já passaram por muitos desafios. Os dois empreendedores, cada um na sua área, cada um à sua maneira. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para começar, a gente sempre tem uma pergunta que a gente faz ela no início para puxar o papo. E eu vou fazer para vocês, porque tem tudo a ver com as maravilhosas histórias que vocês vão trazer. Então, a minha pergunta para vocês hoje é: empreender é coisa de rico? E aí, Inês? Não. Eu sou uma ex-moradora de comunidade, né? Antigamente a gente falava favela, hoje não se fala mais, mas era. E eu brinco, né, nas minhas palestras que da favela para o mundo, né? Então, não é coisa para rico. É coisa para quem quer, né? É coisa para quem tem coragem, vontade e parceiros e amigas e amigos incríveis, como eu tenho. É isso. Maravilha. E você, Moisés? Olha, 15 anos de Sebrae, né? Falando um pouquinho de mim. Nessa trajetória eu já acompanhei diversas histórias e tem a minha história também. Comecei logo cedo, tive a oportunidade de empreender e basicamente com pouco recurso, venho também de um bairro humilde. Então, com pouco recurso, com a minha ex-esposa, começamos um negócio que hoje emprega aí 4 pessoas, né, que trabalham lá junto com ela e vai muito bem. Então, eu acredito que empreender não é para ricos e tenho, assim, eu posso trazer dezenas de casos de empreendedores que começaram sem nenhum centavo no bolso, com uma grande ideia e com uma grande disposição. E o poder de convencimento desses empreendedores de atrair outras pessoas em prol dessa causa, atraiu investimento e fez com que o negócio hoje esteja voando, sabe? Então, se eu fosse falar o que é preciso para empreender, é comprometimento. Os empreendedores que estão comprometidos com a ideia dele, com o propósito dele, com a causa, com a família, com os amigos, com os projetos, esses se destacam e conseguem fazer com que o negócio rode e que tenha futuro. Fazem muito mais diferenças essas habilidades, né, essa resiliência, por isso que eu quis trazer essa pergunta de abertura, porque a gente vê muitas vezes empreendedores que se sentem bloqueados ali no exercício daquilo que se propuseram a fazer, porque ficam, falta investimento, eu não tenho grana suficiente para fazer. E a gente vê muitos casos, assim como você falou, de situações em que a pessoa não tem a grana para empreender e ela consegue desenrolar, jogar e bater de ladinho. Que mostra essa caneca aí, né? Olha lá o que eles escolheram. É desenrolar, bater no que não tá legal e joga de ladinho e segue a vida. Eu vou aproveitar o gancho, essas pessoas estão com fome. Estão com fome de fazer negócios, de dar certo. É isso. É isso, é assim. E é muito mais isso que conta, porque às vezes a gente vê, inclusive, tá com dinheiro na mão e tá gastando de um jeito que tá mais prejudicando do que efetivamente gerando resultado. Então, o dinheiro, ele é muito importante na vida do empreendedor, só que a vida do empreendedor não pode girar em torno disso, né? Não pode gravitacionar em torno do eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro,
porque senão você paralisa. E empreender é se virar nos 30 mesmo, né? Você, Inês, tem muita experiência de se reinventar. Exato. Nessa tua jornada. Conta um pouco pra gente. Bom, eu trabalho com contabilidade e aí eu comecei a trabalhar, na verdade, com 7 anos ajudando a minha família. Depois, com 15, eu brincava de escritório, de escola. Então, a parte de sonhar eu me via sempre dentro de um escritório. Fui trabalhar com costura, vendia bolo, fazia um monte de coisas. Então, a veia empreendedora tá dentro de mim. Graças a Deus, aí tem minha mãe, tem algumas pessoas que foram minhas inspirações ao longo da minha vida. Mas assim, aos 21 anos eu resolvi sair de um escritório de contabilidade e resolvi que eu queria empreender. Com 21 anos, você não tem capacidade. Você tem a vontade, você tem a loucura, você tem um monte de coisa, mas você não tem expertise de um empreendedor. O conhecimento técnico, não tem. Né? Você tem até o técnico da parte, porque eu já era técnica em contabilidade, para o que eu faço, porque eu sou uma facilitadora contábil, mas você não tem algumas qualidades que são essenciais. E aí, o que aconteceu? Um ano depois, porque como você não faz a gestão, você não tem o conhecimento de toda a estrutura minimamente, e eu tive uma situação de acordar e ter uma dívida gigantesca. Então, para quem era humilde, para quem não tinha condição, estava começando um negócio, você acordar com uma dívida de falta de pagamento de impostos, de gestão financeira que ficava na mão de uma outra pessoa, toda. Eu não fui presa por estelionatário, porque o pessoal do banco, o supervisor do banco, o gerente do banco, o superintendente, quando me chamou, ele olhou e viu que eu não tinha capacidade de fazer aquilo, de ter feito aquela situação. Então, ali, aos 22 anos, a minha vontade era de paralisar. Então, não tem a ver com a riqueza. Tem a ver com a situação que a gente se coloca. Eu não conhecia associações. Eu estava sozinha naquele mundo de empreendedor e com uma vontade de tirar uma família inteira de uma comunidade. Era a única coisa que eu tinha ali. Então, assim, aos 22 anos, eu estava totalmente quebrada. Com uma dívida que eu fiquei anos para pagar. E aí, quando eu tinha a opção de paralisar ou tentar buscar outras saídas. E aí, são os anjos que aparecem nas nossas vidas, né, Moisés? Então, eu tive um anjo que me ajudou. Eu tive uma pessoa naquele momento que foi o meu namorado, né, que é meu marido hoje. Inês, vai para a comunidade, vai para a casa da sua mãe, porque apesar de ser uma favela, nós tínhamos 8 cômodos. É um sobrado incrível, que era referência para tudo no Heliópolis. E a gente usou isso por um tempo. Quando a gente saiu ficamos lá, conseguimos pagar todas as dívidas. Teve um advogado incrível que nos ajudou nesse momento. Ele entendeu também, ele me ligou para cobrar, entendeu que eu não estava sendo desonesta. Ele me ajudou a fazer toda a gestão. Foi o primeiro contato com gestão, num todo. O quanto é importante, quando a gente está começando, se unir a profissionais e a entidades e associações, que a gente vai falar bastante disso. Então, essa foi a chavinha. Então, eu comecei a empreender o ano que vem, dia 1º de fevereiro, a gente vai fazer 30 anos. Eu tenho praticamente quase 40 brincando de contabilidade. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, não é a riqueza. Eu acho que são as parcerias, a vontade e mais alguns temperinhos aí que torna alguém independente do dinheiro. E depois a gente pode falar sobre isso, porque eu tenho clientes que chegam com dinheiro e o negócio não prospera, não vai. Então é a mentalidade. Mas agora eu acho que o Moisés, né, Moisés? Eu tenho uma pergunta que eu quero ouvir umas histórias ali do Moisés. Mas eu quero puxar uma coisa importante disso que você falou, que eu vejo em você uma atitude que eu sempre falo para minha filha, né? Eu falo para ela, na vida a gente não deve ser nem vítima, nem vilão. Nós devemos ser vitoriosos. E ser vitoriosa é isso que você acabou de descrever. Você enfrentou diversos desafios, você levantou a cabeça, você foi honesta, ética, independente de toda a lama que estava em volta de você. Eu tô arrepiada de te falar isso, porque eu admiro muito a tua trajetória. E ser honesto, ser ético, ser justo, lutar para fazer as coisas pelo caminho certo, isso é ser vitorioso. E essa é uma construção para a vida, uma construção que a gente o negócio vai abrir, o negócio vai fechar, vai ter outro, vai continuar, mas a gente escolher fazer isso com valores internos, de coragem, de confiança, valores de que a gente realmente quer agregar alguma coisa,
Para mim, são os empreendedores que eu mais admiro e é uma coisa que eu admiro muito em você. Obrigada. E o universo sempre me traz coisas boas, sempre me traz parceiros, clientes, e estar aqui é uma honra de... A gente tem muita história, mas... Nossa, eu vou chorar aqui também, ó, Inês. Mas é porque as pessoas, elas têm, às vezes, sonhos incríveis e só precisa de um anjo. Então, depois também de falar o quanto é gratificante ser investidora anjo de pessoas que estão começando. Que legal. Ah, isso é incrível. E a gente vai voltar nesse investidora anjo, porque eu quero muito ouvir. Agora, a tua fala me fez pensar numa conversa que eu tive com o Moisés uma vez, que você me falou o seguinte, Moisés, do choque que foi, mesmo sendo gestor de projetos do Sebrae, ensinando, orientando os empreendedores, como é que foi traduzir isso para a realidade no momento em que você foi empreender, né? Nossa A Senhora. teoria na prática é outra. A teoria na prática é totalmente outra. E eu falo isso que eu tive uma experiência, né? Fora o salão que eu citei aqui, recentemente eu tive um restaurante, hamburgueria. Recentemente, tem quase 2 anos que eu parei de empreender nesse segmento, né? Mas foi, assim, aprendizados que eu jamais imaginava que eu poderia ter. Embora seja formado em administração, tenha MBA em gestão de negócios, fiz outro MBA em inovação, design, estratégias, 15 anos de Sebrae com projetos. Mas quando você vai na prática lidar com pessoas, né, que você tem colaboradores ali, que você diariamente tem que delegar tarefas, cobrar resultados, e essa relação nem sempre é uma relação fácil de acontecer. E eu entrei também num segmento que era um segmento que eu fui, que é o segmento de alimentação, né? Que embora eu tenha também buscado capacitação e conhecimento, mas quando eu fui na prática, hoje saindo do negócio e vendo ele por fora, eu vejo que conhecer os processos, por exemplo, que era algo que eu conhecia pouco, fui aprendendo, desenvolvendo com o tempo, era muito mais importante do que conhecer ainda sobre gestão. Então, conhecer o processo daquele negócio, acho que era o primeiro passo para que você possa... Pensa num delivery. Se você atrasa 5 minutos, o cliente está te mandando mensagem. Então, você tem que ter processos muito bem definidos, muito bem estudados, para depois você pensar em abrir algo do tipo. Então, eu aprendi muito. E de fato, é um aprendizado que eu levo para a vida e levo assim nas minhas consultorias, né, com os clientes que eu atendo hoje em dia, sobre essa questão de entender do negócio. A Inês me falou do início dela e veio aqui, né, e aí já trazendo com o que você falou de ética, que a gente fala muito no Sebrae, bem provavelmente já devem ter ouvido, que é a questão do chá, né, de conhecimento. Quando você faz na faculdade, você tem conhecimento, você aprende na parte teórica, né? A habilidade você adquire com o passar. Quanto mais você faz algo, mais uma habilidade você adquire sobre naquela função, naquela tarefa. E a atitude, que aí é você querer fazer, né? E hoje nós falamos de chave, né, que é conhecimento, habilidade, atitude, valores e ética. Então nós estamos num mundo hoje que não aceita, né? Nós fizemos na Feira do Empreendedor agora, recente, foi um grande sucesso. Fui, tava maravilhosa. Você foi? Que legal. Conheci a Camila, Conheceu a Camila? Consegui entrevistar ela rapidinho. Nós tivemos a Arena ESG lá, que foi fruto do nosso escritório regional Capital Leste 1, Tatuapé. E se falar dessas questões dos valores, de ética, de se preocupar com o próximo, de ajudar a comunidade como investidora anjo, de fazer com que o entorno cresça, isso também faz muito a diferença no mundo corporativo, no empreendedorismo. Eu acho que estamos caminhando, a sociedade vem caminhando e crescendo, desenvolvendo a passos largos para um futuro melhor para esses jovens que estão surgindo hoje, né, para o pessoal da periferia. Então, minha experiência, ela trouxe uma bagagem assim, de olhar o entorno, de aprender internamente, de lidar com pessoas, de pensar no processo. E certamente, se eu fosse voltar hoje para o segmento de hamburgueria, eu faria muita coisa diferente, porque cada dia a gente aprende mais. Nada como você colocar a mão na massa para você perceber ali, né? Tem que ir pra chuva, tem que se molhar. A gente aprende muito nesse processo, né? Um erro... Posso trazer um erro claro, básico por aqui? favor. Eu acho que há 15 anos eu ministro uma palestra lá no Sebrae que era, né? Mudou o nome, enfim, mas era Planejamento, o primeiro passo para iniciar um negócio.
Então nós damos algumas dicas básicas para o empreendedor quando ele vai, vou iniciar um negócio. Bom, algumas coisas básicas você tem que fazer. Uma dessas dicas é você, quando contrata alguém, ou quando você vai fazer uma parceria, tem que ficar muito claro as tarefas de cada um, o que cada um vai fazer. Então, qual que é o seu papel enquanto parceiro? Qual que é o seu papel enquanto funcionário? E isso tem que ser muito bem alinhado. E muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não faz esse alinhamento de forma devida. E isso causa muito problema. Então, eu, de fato, um dos grandes erros que eu tive, se eu pudesse voltar atrás, lá na hora de contratar, de trazer, de montar a equipe, é esse alinhamento inicial de, olha, seu papel é esse. Então, eu evitaria bastante dor de cabeça que eu tive ao longo do empreendimento. Posso só acrescentar? Porque, assim, a gente tem uma situação no Brasil, nessa imensidão, e as pessoas com necessidades, por vezes, primárias. Sim. Então, ele começa a empreender, ele perde a colocação, ele não consegue se recolocar, então ele acaba indo para a arena, né, empreender com poucas habilidades. E não é por mal, ele até tem a vontade, mas tem um negócio incrível, mas não existe uma cultura de analisar e de prevenir, de estudar as possibilidades anteriores, até para se prevenir de possíveis erros que são primários, como o Moisés está colocando. Então, assim, seria o melhor dos mundos. O cara vai empreender fora do país aqui, você vai para os Estados Unidos ou Canadá, ele vai conversar primeiro com o contador, ele reúne um advogado, ele monta toda uma estrutura, não existe uma burocracia que a gente tem aqui, então, às vezes, a gente tem até investimentos, né, lá fora. Eu acabei de voltar de Singapura, você consegue abrir empresa muito rápido, mas você põe numa mesa parceiros estratégicos para que você consiga já começar o negócio, e aí a probabilidade de dar erro, dar ruim, é muito menor do que você já começar a empreender. Aí o cara tem movimento na mistura da pessoa física com a jurídica, ele não tem um processo, ele quer fazer um delivery, ele não sabe como cadastrar numa plataforma, ele não sabe que precisa estar com os produtos fresquinhos, ele vai fazer algumas questões do mercado dele, ele não estudou, então ele não sabe como agir. E aí é onde acontecem as falhas, e não por falta de capacidade ou falta de vontade, mas sim de planejamento, conhecimento. O chave agora, né? Obrigada, eu não conhecia esse termo. Não, muito legal. Muito bom. Conhecimento, habilidade. Eu não conhecia também? Não, eu não conhecia. Conhecimento, habilidade. C de conhecimento, H de habilidade. O conhecimento a gente estuda, escola, né? Habilidade com o tempo. Pensa lá na atividade de contabilidade. Você aprendeu lá na faculdade. Mas quando você fazer uma abertura de empresa, nossa, tem que ir na junta, tem que ir na receita. Isso demorou tempo. A partir do momento que você faz diversas vezes, você adquire habilidade. Então, opa, processo que eu demorava 5 dias, hoje eu faço em 1. 10 mil horas de treinamento. Que eu já tenho habilidade. Excelência. Né? E a atitude é você querer fazer. Olha, eu tenho conhecimento, eu aprendi lá na universidade, eu sei fazer, mas só que eu não quero fazer. Você posterga. Então, a habilidade ela é importante nesse processo. E aí, o V de valores e éticas, né? Esse chegou nessa nova geração que tá vindo forte, né? Que são os valores e éticas. E de fato, é algo que a gente leva, né? A gente leva assim, para os empreendedores e bate muito nessa tecla de buscar conhecimento, de se capacitar, de fazer treinamentos. De buscar parceiros estratégicos, porque assim, por vezes o empreendedor ele precisa focar no negócio dele. E é o que eu falo, você vem trabalhar com a gente, eu obrigo eu tenho alguns combinados com a galera. Por quê? Você não é obrigado a saber como é que calcula imposto, você precisa confiar em mim e no meu time, ponto. Mas você precisa minimamente ter noção para que você não seja um desavisado quando tá jogando golfe, né? Eu tenho um cliente que tá jogando golfe e o cara, eu não tô no lucro real. Eu falei, amor, você tá no lucro real? Faz 5 anos. Então, assim, você precisa minimamente ter conhecimentos, não focar, porque você precisa ter parceiros estratégicos, mas você precisa entender. O simples não é tão simples. O lucro presumido, essas coisas chatas que pro empreendedor não tem que saber. Mas ele minimamente tem que conhecer o negócio dele. Sim, então, é esse o desafio que a gente tem de levar, né? E quando eu tô falando como facilitadora contábil, uma fala, explicar, montar um planejamento, brincar. Olha, tem um curso lá no Sebrae que vai te ajudar muito, cara. Vai! Olha, escuta esse podcast, vai te ajudar. Porque às vezes a pessoa não tem condições financeiras.
Mas assim, não existe mais desculpa para não buscar conhecimento hoje, diferente da nossa época. Tudo bem que você deve ser mais uns 20 anos mais novo que eu, mas a minha época era muito mais desafiador, porque você não tinha conhecimento ferramentas, de graça, né? não tinha internet. Gente, eu sou do século passado. Todos nós, né, Inês? Não tinha. Então, hoje não é desculpa para deixar de empreender de forma eficiente. Não tem desculpa, exatamente. E só complementando, Inês, que é um dado, acho que interessante, que você trouxe dessa questão das pessoas que começam. Hoje nós temos aí, média a cada 4 empreendedores, 3 são por necessidades, né? E um que vai por oportunidade. Então você tem aí 75% em média dos empreendedores que eles começam sem planejamento, mas muitas vezes eles saíram, o mercado foi demitido, pandemia e etc. Eles saíram, ele tem que prover lá o sustento da família dele e ele pega aquela rescisão que ele teve, não vou comprar alguma coisa aqui, uma máquina, eu tenho conhecimento técnico, vou começar a empreender sem nenhum tipo de planejamento. E quando esse empreendedor, esse desses 4 que se planeja, a chance dele dar certo aumenta em no mínimo 50%. Exato. Então é muito importante, mesmo com a pressa, né? Mesmo com a pressa, que você busque conhecimento, que você busque entender um pouquinho mais do mercado, né? Para que você possa, de fato, minimizar as chances da sua empresa dar errado. E esse é um assunto que está muito em pauta internamente no Sebrae, né? Nossa presidência, enfim, diretoria, eles falam como que nós conseguimos reduzir a mortalidade das empresas, que infelizmente é muito alta. Então nós discutimos isso diariamente. No café da manhã como reduzir a mortalidade das empresas. É um trabalho que a gente tem como bandeira, né, para os próximos anos, fazer a redução dessa mortalidade. Que é super necessário e essencial realmente, né? O Brasil é um país de empreendedores, né? A gente é um povo que tem um espírito empreendedor, uma atitude empreendedora, que faz as coisas, que acontece. E que, às vezes, falta esse combustível, né? Eu vejo muito o conhecimento como esse combustível que vai acelerar o seu negócio. Quando a gente tem... É o caso de muitos empreendedores que eu vejo, você tem uma especialidade, como você falou, né? A parte técnica, então a pessoa ela é boa em alguma coisa e ela vai empreender. Só que uma coisa que a gente agora está ficando mais visível para todo mundo é que o empreender em si é toda uma lista de... Empreender como profissão, né? É toda uma lista de habilidades ali que você precisa desenvolver para fazer além da sua especialidade técnica. E eu vejo que muitas vezes é aí que acontece. Vocês contaram histórias de vocês, de coisas que, né? De desafios que vocês passaram. O primeiro CNPJ que eu abri, porque antes disso, né, a gente empreende também. Quando era criança, eu fui vender... Eu e uma amiga, a gente vendia brigadeiro, ia no comércio, morava em cidade pequena, a gente fazia os brigadeiros. Aí ia no comércio, nossa, morria de vergonha. As primeiras vezes, chegava, perguntava, quer comprar brigadeiro? Depois o pessoal já estava esperando a gente. Mas ali era uma coisa mais informal. A primeira vez que eu abri um CNPJ foi porque... eu tinha um projeto com uma sócia e a gente queria muito trabalhar a educação no século XXI. Como que tudo aquilo que a gente estava pesquisando e que a gente entendia que ajudava a desenvolver, a preparar o ser humano para os desafios do século XXI. E disso a gente escreveu um livro infantil, que chama Coleção Histórias do Grande Sol. E a gente escreveu esse livro baseado em muitas histórias, inclusive, que a gente contava para minha filha, que a gente ia inventando histórias. A gente falou, nossa, dá um livro isso aqui. E quando a gente foi publicar o livro, a gente bateu na porta de várias editoras, várias não deram nem bola, nem responderam. Teve uma que se dispôs a conversar com a gente, e a gente foi indo, foi conversando, até que no momento de assinar o contrato com eles, caiu uma ficha na gente. A gente falou, essa editora, ela não vende os livros para os leitores. Ela vende os livros para os autores. Porque, no fim, a gente precisava pagar a impressão, a gente precisava
negociar a distribuição, a gente tinha que pagar, eles imprimiam. Eles são só Entendi. agentes. E botavam um carimbo ali do ISBN, se eu não me engano. IBSN, alguma coisa assim. Isso, alguma coisa assim. Aquele carimbinho, aquele númerozinho lá de autorização de publicação de livro. Que você faz pela internet super rápido. Exatamente. Então, quando a gente entendeu isso, a gente tava com o contrato na mão, assim, pra assinar, daí a gente se olhou e falou, cara, quer saber? Pra gastar essa grana de qualquer jeito, vamos abrir editora e publicar a gente mesmo? Porque eles não vão distribuir o livro. É tudo a gente vai terceirizado. dar o dinheiro pra eles. A gente põe aqui, faz um negócio, de repente a gente faz um negócio disso. Sem contar que a porcentagem do livro, ela fica uma grande parte pra editora, porque realmente, quando a editora está trabalhando no seu livro, ela tem altíssimos custos de distribuição, de tudo. Então, essa é uma discussão para o mercado específico, mas foi a nossa experiência. E nisso a gente abriu a editora. Legal. Aí a gente publicou o nosso livro, abriu a editora, não sabia nem direito por onde começar. Aí a gente publicou o nosso livro, aí fizemos um lançamento, convidamos as pessoas, fizemos um lançamento na livraria, tudo. E chegou uma hora que a gente parou, assim, né? Porque a gente vendeu o livro até todo mundo que era do nosso núcleo expandido, Barril, né? Os ali, amigos e os amigos dos amigos. amigos. Aí chegou uma hora e a gente falou, caramba, agora como é que a gente consegue posicionar? Se a gente leva na livraria, né? É complicado. Na época, não tinha como é hoje, que é tão fácil. Você, por exemplo, coloca na Amazon, coloca no Magalu, coloca em um desses e-commerce que você mesmo, como pequeno empreendedor, consegue colocar e vender. Então, lembra, a gente está falando de quase 10 anos atrás. Então, o que aconteceu com isso? A gente fez essas vendas. Depois disso que a gente estava já meio desesperada, porque a gente publicou o livro de uma outra pessoa também, mas aí a gente estava ali meio que, e agora? Para onde a gente vai? Como é que a gente faz isso aqui virar um negócio rentável? A gente conseguiu conversar com uma mulher que ela era de uma editora menor, mas ela tinha muita experiência. Olha que legal. E foi muito legal. Ela deu uma mentoria, assim, ela foi muito gentil com a gente. Ela deu uma mentoria pra gente. E ela explicou o quê sobre o nosso produto? Ela falou, olha, o produto de vocês é incrível. A história é linda, a gente fez toda aquarelada, a Bianca aquarelou, coisa mais linda. Só que tem uma questão do formato do produto. A letra que vocês usaram é uma letra que atende crianças mais velhas. E a história que vocês contaram atende crianças mais novas ou ali na fase de alfabetização. Ou seja, para vocês venderem em grande escala, vocês precisam vender para escolas, para organizações assim que compram em volume mesmo, que é o que faz diferença para quem está vendendo o livro. E a gente não conseguiria fazer isso com a versão que a gente tinha impresso. E ali a gente teve que tomar decisão. E aí, a gente continua, a gente imprime mais uma, faz o investimento e tal. Só que aí a gente conversou, entendeu que a gente não queria ser uma editora. Não era esse o business que a gente queria, não era o nosso modelo de negócio. A gente, na verdade, naquele momento queria ser uma escola, uma comunidade em torno da educação do século XXI. Uma escola assim, né? Das pessoas virem, trocarem, escola de pais. Como é que a gente vai educar os filhos daqui para frente. Então a gente entendeu, primeiro, que não era, na real, o nosso negócio. Foi muito válido, porque a gente aprendeu um monte de coisa disso que a gente aprende na teoria. A gente aprende quebrou na raça, né? a cabeça, aprendeu na prática. A gente entendeu que não era o negócio que pulsava dentro da gente, a ponto da gente investir, botar dinheiro, botar tempo, energia, sabe? A coragem, a resiliência, tudo aquilo. E a gente entendeu também que, caramba, uma hora de conversa com alguém que entendesse mais do mercado, do produto do que eu, teria me evitado uma lista enorme de erros. Então, assim, conta essa história para reforçar. Depois disso a gente fechou, cada uma foi fazer outro negócio, a gente continua super parceiras, não mais sócias, mas super parceiras. E foi uma experiência, assim, na época dói um pouco, né? Porque você fica assim, ai, caramba. É triste. Deu errado, mas hoje eu olho com outro olhar. Eu vejo assim, aprendi. É isso, né? Mas vocês Stanford, são os amiga. nossos... Stanford, R rápido, né? Avalie, corrija isso. E segue. Só que uma falha, e não é por mal, é por falta de informação, porque a gente não tem na nossa base escolar o empreendedorismo como tem fora também. Então, a pessoa não sabe fazer gestão de financeiro, as pessoas elas olham muito a questão
do físico, das roupas, e esquece que as pessoas, a capacidade dela tá aqui dentro. Eu tenho a sorte, assim, já sofri muita discriminação, né? A gente não conseguia emprego, nem eu nem os meus irmãos, porque nós somos em 5 irmãos. A gente não conseguia emprego porque a gente morava na favela, na comunidade. Mas sempre tem os anjos, né? Que aparecem e falam, não, deixa eu olhar além disso. Eu não vou lembrar agora, eu tenho um livro de uma pessoa que estava fazendo um trabalho, porque como a gente ficava numa casa que era bem de esquina, numa rua que era o primeiro acesso quando as pessoas vinham do externo para a comunidade, e a gente sempre foi enxerido, sempre fui curiosa e tudo mais, então a gente sempre se envolvia. E tem um livro de um cara que ele estava tentando explicar, onde nem se falava de finanças, de planejamento, nem nada. Ele foi na comunidade. Hoje ele é deputado, esses caras de alta performance e tudo mais. Mas isso, eu tô falando de 30, 40 anos atrás. Eu devia ter 10, 12 anos aí. Ele olhou pra mim e ele escreveu uma dedicatória, me deu um livro sobre administração. Legal. Foi a primeira pessoa que olhou e enxergou além da falta de roupa ou da roupa simples de uma menina ali empolgada e curiosa. Viu seu potencial, né? Então eu procurei ele na internet, eu mandei uma mensagem, eu falei, você não vai lembrar nunca de mim. Mas essa é uma menina assim, assada, e eu tenho aqui, eu mandei a foto do livro sobre administração de pequenas empresas. Olha que legal. Então ali foi o primeiro passo. Então assim, quando você fala de empreender, não é fácil. E para mim também tem um outro fator que pegou muito a vida inteira, que é um desafio, e aí você vai para os seminários internacionais, você vai para as palestras, você vai para o aprendizado, e entender que falhar não é para cortar os pulsos. Não é o final do mundo, não é o né? final do mundo. Entendeu? Que você pode falhar, e o que você vai aprender disso? Isso, para mim, é o aprendizado depois dos 40. É isso. E muitas vezes a gente tá vendo, né, que pô, não é isso que eu quero, mas para provar para o mundo, para as pessoas, que eu vou fazer dar certo. E aí você apega àquela ideia e você apega ao erro, né? E não desiste. Você falou algo que a gente fala bastante também lá no Sebrae, que é a questão do protótipo, né? Que tem que ser rápido, sujo e barato. Ah, que feio. Feio, né? Mas é real, não adianta você querer, eu quero colocar... Você tem que fazer uma versão ali, inicial, beta, vamos começar do jeito... Não vai ficar perfeito, não vai ficar maravilhoso, mas vamos começar, vamos testar. E se não der certo, mude rápido. Sim. Não adianta você querer ficar, vou fazer como que dá certo. Não deu certo. Aí é trabalhar o ego, né, Moisés? Trabalhar o ego, Trabalhar o exatamente. ego. Trabalhar o ego. Se você ficar apegada ao ego, você não consegue dar o próximo passo. Então, isso também é uma das habilidades que eu estou tentando me desafiando a aprender, porque eu não sou melhor que ninguém. É isso. E aí, eu também não consigo sozinha. Mas também não é pior. Eu acho que isso a gente tem... Porque a gente pensa muitas vezes, né? Coloca todo mundo lá num pedestal e aí fica se chicoteando. É porque todo mundo consegue. Tem que sempre lembrar, gente. Vida de rede social é um recorte. Nós somos muito mais complexos, muito maiores, muito mais integrais do que o que aparece ali. E também não quer dizer que você precisa ficar postando as coisas, nem romantizando demais para um lado e também nem bagaceira do outro. Exato. Equilíbrio, tem coisa que ninguém precisa ver. Ninguém precisa ver você no banheiro, vai. Todo mundo vai, mas ninguém precisa ver. Há controvérsias. Mas isso é algo assim, eu quero puxar um ponto muito legal que você trouxe, Inês, que é essa educação empreendedora nas escolas, né? Eu vejo o quanto isso é essencial. Porque hoje em dia, para todas as profissões, você ter essas noções de empreendedorismo te ajudam a chegar mais longe. Eu conversei com uma médica recentemente e ela estava me contando que ela estava experimentando atender uma clínica diferente num bairro diferente do que ela atendia, aqui em São Paulo. E ela falou, eu investi R$10 mil em anúncios do Google e não veio um cliente. Ela falou, aí por isso que eu saí de lá. Não veio um cliente por esse caminho. Por isso que eu saí de lá, porque eu já estava gastando muito para impulsionar. Para estar lá, para impulsionar. Enfim, então eu fiquei só aqui com a minha clínica mesmo, que já era uma despesa que eu já tinha.
E quando a gente conversou sobre isso, aí eu fui falando para ela, né, que eu fazia consultoria para pequenos empreendedores também e tal, e que mesmo sendo médica, se ela tem uma clínica, ela é uma pequena empreendedora, né? Exato. Ela tá empreendendo. E ela falava, não, mas eu não quero essa parte, você não faz por mim? Eu falava, não, eu posso te orientar, eu posso trazer para você perspectivas e estratégias, mas ninguém vai fazer isso para você, porque é aquilo que resgata a tua história inicial. Mesmo que ela tenha alguém que faça a gestão da clínica, se você não entender do que está acontecendo, você fica muito exposto ao risco Sim. de uma fraude, ao risco dessa pessoa estar te roubando, como a gente já viu isso inúmeras vezes. Então, efetivamente, entender de empreendedorismo é uma habilidade para a vida. E que, para mim, uma coisa que foi uma experiência realmente transformadora foi fazer o Empretec. Ah, que legal. Que foi quando a gente se conheceu. Eu fiz o Empretec no início desse ano. E já tinha tido, né? Já tinha experiência empreendendo e tudo. E foi super bem recomendado por uma amiga que fez com vocês lá no Tatuapé. Daí ela falou, vai no Tatuapé que a turma lá é muito legal. E realmente, assim, com tudo, morei no Vale do Silício. Já entrevistei mais de, sei lá, mais de 100 empreendedores, deve estar aí quase no 200 empreendedores, inovadores de diferentes áreas, diversas experiências, experiência na política, eu transitei por muitos mundos diferentes, então eu tinha uma bagagem, como todas as pessoas, tem a sua bagagem de vida, tem os lugares por onde passou, as lições que aprendeu, e fazer o Empretec para mim foi como se fizesse uma síntese de tudo isso que eu tinha aprendido e realmente me levou para um outro olhar, sabe? É como se juntasse várias peças que estavam aqui, e de repente no Empretec a gente organiza. Então, fala pra gente, Moisés, fala do Empretec, que eu acho que é uma coisa que assim, ó, empreendedor, não empreendedor, todo mundo é uma experiência que vale a pena passar na vida. É uma experiência de vida. Que legal, Cintia. É muito feliz quando a gente vê depoimentos como esse, anima bastante. Eu, como ano passado eu era gestor do seminário, né? Lá na unidade. E é um seminário que eu vejo que transformou a vida de muitos empreendedores, mas assim, faz uma diferença total. Você tem pessoas que entram no Empretec, a maioria das pessoas, elas saem a 1000 por hora, sabe? Assim, realizando os planos que estavam engavetados há décadas. Elas saem e colocam em prática e conseguem fazer dar certo. Pouquíssimas pessoas falam, pô, não é pra mim esse negócio de empreendedorismo. É uma loucura, eu vou desistir. E existem pessoas que falam, não é pra mim, né? São raros. Mas assim, eu desconheço pessoas que saíram do Empretec e falaram, saí do jeito que entrei. E foi indiferente. Isso aí é muito difícil. Porque através do seminário, e essa é a proposta do seminário, é fazer com que você tenha um autoconhecimento de perfil empreendedor seu, né? Só contextualizando para quem não conhece o seminário, é um seminário que foi desenvolvido pela ONU. Ele, atualmente no Brasil, o Sebrae é a única instituição credenciada a aplicar esse seminário, e está basicamente no mundo inteiro. E a ONU, de forma bem simplória, fez um estudo com empreendedores do mundo inteiro, período pós-guerra, enfim, mundo devastado, e você tem empreendedores em diversas localidades, continentes diferentes, e que conseguem se destacar, conseguem fazer sucesso. E isso fala, pô, como que esses empreendedores, mesmo com tanta diversidade, conseguem se destacar no mercado, conseguem ter clientes, conseguem fazer negócios, enfim. E vai na contramão das pessoas acharem que a mesmice e um campo tranquilo produz gente forte. Não. Pós-guerra, situações de dificuldades, desafios transformam as pessoas. Transformam e surgem as inovações, né? Exatamente, que é um próximo... É o próximo passo. Mas olha só, e aí, qual foi o que a ONU chegou, né? Qual foi o consenso ali? Esses empreendedores mesmo, em locais diferentes, eles tinham comportamentos similares, Sim. que nós chamamos de CCE, que são as características do comportamento empreendedor, né? Então essas CCEs são 10 características, 30 comportamentos praticados por esses empreendedores, e o Seminário Empretec é um seminário vivencial. Você vai ter a possibilidade, você vai ser desafiado ali a praticar todos esses 30 comportamentos. Em dados momentos, tem uma metodologia, enfim. E ali você vai receber feedbacks constantes. São 3 consultores que eles vão fazer, 3 facilitadores, na verdade, que eles vão fazer com que você enxergue. Olha, esse aqui eu estou praticando. Legal.
isso daqui você está falhando, talvez tenha que melhorar, isso aqui talvez você tenha que reforçar. Então você consegue ter uma visão interna, fala, pô, eu consigo me ver agora enquanto empreendedor, o que eu tenho que desenvolver, o que eu estou fazendo bem, e você sai dali com um plano de ação para sua vida. E isso faz a diferença. Então, quem não fez o seminário Empretec é fantástico, tem que fazer, porque de fato eu fiz. E mudou também até minha vida profissional. Eu falo isso porque eu fui estagiário no Sebrae. Comecei como estagiário, né, há 15 anos atrás. E nas minhas férias, ainda como estagiário, nas minhas férias eu falei, pô, quero fazer um seminário no Empretec. Olha a visão. Sem preguiça. Tá vendo? Empreendedor não rola preguiça. Não, e eram 9 dias, né? Hoje são 6. Era mais longo eram antes, 9 né? dias. Na época, eu peguei 9 dias das minhas férias e falei, vou fazer esse seminário. Eu fui fazer e transformou. Porque assim, faculdade. Faculdade eu vendia semijoias para pagar a faculdade. Né? Eu abandonei a faculdade porque não tinha dinheiro para pagar na primeira vez. E voltei depois, já bem mais velha, para concluir. Você pega o seminário, ele fala assim, te dá uma visão de negócio, de futuro. Eu acho que muito hoje, eu estar no Sebrae, ser um gestor, ter passado por empresas, enfim, muito veio dessa base que eu tive lá atrás do Empretec, que me deu uma visão fantástica. Então, para mim, eu sempre fui apaixonado, até chegar a gestão lá no escritório, né? Ainda sou um apaixonado pelo Empretec e recomendo. Eu acho que, assim, eu de verdade desconheço alguma outra solução que trabalhe de forma tão profunda os comportamentos empreendedores como um seminário. A gente podia pensar numa versão para as escolas, hein? Imagina. Nós temos um trabalho muito legal. Adoro. Conta tudo. Nós temos o GEP, né? Que são o programa de jovens empreendedores. Nós temos programas, que nem, agora nós estamos em fase final. Diversas escolas estão tendo as feirinhas, que nós preparamos esses jovens empreendedores para que eles possam conhecer e montar a própria empresa deles. E hoje, se você pegar diversas escolas, você já tem... Só na Zona Leste foram 19 mil alunos capacitados. Só Nossa, na Zona Leste, fantástico. dentro desse programa. Eu tive o grande prazer, fiz um trabalho recentemente no bairro da Penha, né? Se vocês conhecem Penha da Zona Leste. E lá eu fiz um programa ajudando no desenvolvimento da região. E uma das ações que nós fizemos, ainda parte desse programa, foi um treinamento dentro do Clube Esportivo da Penha. Eu tive o grande prazer de fazer uma palestra lá com pais e filhos, falando legal. De empreendedorismo, falando de sonho, mostrando o comportamento dos empreendedores, né? Eu fiz uma pergunta, se você me permite, eu fiz uma pergunta para uns alunos, falei, para qual time, qual que é o seu sonho? O que você quer ser quando você crescer? Aí um deles falou, eu quero ser youtuber. Agora, aí a gente estava aqui nos bastidores, né, Cíntia? Você acha que para ser youtuber, você tem que ter comprometimento. Imagina, você abrir um canal no YouTube e uma semana você posta o vídeo e depois fica um mês sem postar. Então, eu comecei a atrelar os comportamentos empreendedores à atividade para que ele possa, de fato, ter sucesso. Ele tem que ter esses comportamentos para que o negócio dele vá para frente, seja youtuber. Imagina um jogador de futebol para ter um bom desempenho. Modelo, Nada acontece se não houver comprometimento e estudo nos bastidores, como a Cíntia colocou. Busca não é aquele recorte do Instagram que você tá maquiada, tá bonita, que é a sua vida. Né? Os bastidores têm uma história de muita dedicação e de pratinhos equilibrando para virar um negócio. Persistência. Os jovens hoje às vezes querem resultado muito rápido. E você não vai atingir 1 milhão de views no seu primeiro vídeo. Então, se você desistir no primeiro vídeo, você nunca vai chegar a ser... Qual que é o seu youtuber de referência? É a Luluca. Então você nunca vai ser uma Luluca se você desistir no primeiro canal. Olha lá os primeiros vídeos da Luluca. Vê quantos views tinham na época, se tinha esse cenário que tem hoje. Enfim, então tudo vai evoluindo, mas você tem que persistir, não pode desistir. Então nós vamos mostrando para criança. E ali foi legal que os pais ficaram maravilhados, as crianças, né? E ali começaram a ter um bate-papo também mais sério, mostrando essa visão. Então a gente leva isso também para as escolas. É um trabalho que o Sebrae tem feito e está na nossa pauta para os próximos anos intensificar cada vez mais. Nossa, e é muito gratificante, né? A gente vê o brilho nos seus olhos quando você conta essa história. E é muito gratificante a gente poder
compartilhar e retornar de alguma forma aquilo que a gente recebeu em termos de mentoria, em termos de conhecimento, em termos de experiência, porque aquilo se para na gente, fica muito pequeno, Fica né? pobre, Fica pobre, fica pequeno, não é fértil, né? E quando a gente pode, assim, realmente abrir caminhos e compartilhar e arar a terra e permitir que tenha uma prosperidade para todo mundo que está ao redor, faz muita diferença, né? É um impacto que preenche muito mais a gente. Eu né? acho que a gente ganha mais, Cíntia, quando a gente doa do que a gente dá. A vida e tudo em volta prospera. Assim, e não tem nada a ver com religiosidade, nada. São coisas. Eu tenho parceiros que, porque eu mandar uma mensagem e falar, eu preciso que você participe de um podcast, eu preciso que você faça tal coisa. Eu tenho aquelas 4 pessoas que, assim, você não precisa conhecer o presidente, não importa X, de qual entidade, de qual área. Mas você vai conhecer 4 ou 5 pessoas que vai te levar até... Vai chegar. É muito Você legal. tá conectado a todo mundo no mundo Eu por amo. 6 pessoas, né? Exatamente. 4 ou 6 Eu acho pessoas. fantástico também. Você sempre acha alguém que conhece alguém Exato. que conhece alguém Normal. que chega na pessoa, né? Exato. Impressionante. Teoria das 6 conexões, É, das 6 Olha, eu queria me encurtar, porque eu sou boa ariana. Não, mas encurtou, né? Com a internet, eu acho que chegou a... Se eu não me engano, se eu não estou falando besteira aqui, eu acho que são 4 conexões. Não, hoje. eu tinha o sonho de conhecer um dos maiores podcasts do Brasil. Quando saiu um curso, eu mandei bala, fui lá e fiz o curso. Meu sonho qual que era depois? Conhecer a estrutura. Um cara que olhou e falou, não, eu te levo lá no dia da família. Cara, eu só fiquei chorando. Eu entrei chorando, saí chorando, Que emocionada. legal. Mas eu conheci. E, então, assim, sonhe, né? Vai sonhando que o negócio vai acontecer. Vai. Sonhar alto e sonhar baixo dá o É mesmo trabalho, a né? mesma energia que você vai gastar. É isso. E tá aberto, né? Eu vejo assim, a reciprocidade é um valor muito importante pra gente ter e pra gente praticar, né? Tanto tá aberto a receber e ter essas oportunidades e agarrar elas, porque talvez outras pessoas, não, mas eu tô com vergonha, não, mas eu não iria. É aquela história, o não você já tem, né? Corre atrás do sim. E ao mesmo tempo também seja recíproco, né? Sim. Também ofereça, não Sim. queira só pegar o que vão me oferecer, o que tem para mim agora. Como é que eu posso contribuir? O que eu posso agregar para vocês? Que valor eu posso gerar? Eu acho que a gente, assim, cria um ecossistema muito mais saudável, em que todo mundo tem condições de florescer nos seus talentos, de florescer e realizar seus sonhos. E uma das formas de fazer isso, você mencionou antes, agora eu gostaria muito que você trouxesse a sua experiência, que é sendo uma investidora anjo. Exato. Eu participo como voluntária numa entidade, né, numa associação que é o Sescom São Paulo. E eu alcancei hoje uma posição que tem pessoas que demoraram 20 anos, para você ter uma ideia. Eu sou melhor que alguém? Não. Eu tenho a questão da mão na massa. E aí a questão da confiança. Eu não acordo esperando assim, o Moisés vai me dar uma caneta e um papel. Não. Eu nunca acordei. Mesmo quando eu não tinha dinheiro, eu não sonhava com isso. Eu queria executar. A minha realização, o meu prazer está em executar as coisas. Legal. E a parte financeira e todas as outras coisas vão acontecendo em volta. Sempre. É a questão da prosperidade, não importa qual que seja a sua crença religiosa, enfim, credo religioso. Fazendo esse trabalho voluntário, o que aconteceu? Eu conheço pessoas influentes no meu mercado. Tem gente que brinca que eu também sou. Não, eu não sou. Tô longe de ser. E assim, eu Minha nem influencer falo. favorita nesse mercado. A gente certeza. manda um cheque uma pra outra, né, o tempo todo. Porque se Não, você falar... ela é maravilhosa, Moisés. Ela é maravilhosa. Aham, olha quem tá falando. É verdade. Eu amo. Ela me liga assim, eu nem acabo de falar, porque eu sou Mariana ansiosa. Eu coloco assim, sim. Ela falou, mas Inês, eu não acabei de falar. Não importa. Com você Sim. eu vou até a lua. Que legal. Até Marte, porque é o próximo passo. Nossa, essa São mulher que me salvou pessoas. tantas vezes. Nossa senhora, Não. parceira pra vida, sabe? Não, ela falou assim, eu sonhei com ela, olha que louca, já vou mudando o assunto. Eu sonhei com ela na questão da política. Ela não tinha me contado. Ela falou, preciso tomar um café com você. Eu sentei com ela, foi a primeira vez que a gente só se falava pela internet. E ela fez uma palestra pra mim, ela tava lá no Vale do Silício, dentro do carro, para um núcleo de jovens dessa entidade, dessa Sescom que É eu participo. verdade. Então assim, ela é tão maluca quanto
eu. Então dá conexão. Que Não, legal, visualiza isso. Eu estava no meio de uma viagem no Vale do Silício. Tinha marcado Chuva, com ela neve. Aí precisava ir para o aeroporto. Eu falei, não tem problema, eu vou fazer, Inês. Aí a gente estacionou o carro num café. Meu marido e minha filha foram lá pro café. Aí tá na internet, né? É Tá no lindo. YouTube do Sescom, né? Sescom São Que Paulo. legal. Você imagina, aí eu lá dentro do carro. Linda, poderosa, falando de inovação. Olha aqui, olha onde eu tô. Meu, Ela é todo mundo maravilhosa, conhece vambora, ela. vambora. E isso é o comprometimento que nós Sim, falamos, né? mas Pode chover, ela- fazer neve. Sim, Né? Nada É importante. segura. Não, e assim, olha ela, a galera. Quem é Cintia Mendes? Não, é a mulher de inovação dentro do carro falando. Gente, isso é incrível. E é minha amiga. Que legal. Matou. Então, assim, voltando Maravilhosa. na questão do Sescom, quando você se coloca à disposição, as coisas acontecem. E aí você vai trazendo pessoas, a questão de influencers, e um dos influencers, que é o Roberto Dias, que a gente chama de RDD, que é um dos influencers do setor contábil, ele assistiu minha palestra na Expo Favela. Da Favela para o Mundo, que foi uma das palestras lá, Legal. simples, que eu tive a oportunidade de participar lá na... Estarei lá sábado, inclusive. Dessa vez eles não me chamaram para palestrar, Ah, mas fica aí a dica, tá? Estou disponível. Estou né? disponível. Não, eu sempre estou disponível. Eu amo essas coisas porque, assim, eu acho que as pessoas precisam aprender a sonhar. E tirar esse estigma, né? exato de que a gente não é capaz. Sim. Você vai falar um pouco errado, você vai ter alguns desafios, como eu tenho, por vezes, de comunicação. Vai lá e tem ChatGPT hoje para me ajudar, enfim. Então, o que acontece? Eu tive a oportunidade e ele olhou essa palestra que eu postei no meu LinkedIn. Ele repostou, cara. A hora que eu vi que o cara, que é influencer da minha área, é um dos caras top master. Quando ele repostou, pra variar, eu Nossa comecei a Senhora. chorar. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu fiquei louca, alucinada, feliz da vida, e a gente se conectou. E aí a gente foi conversar, eu chamei ele no particular, é extremamente acessível esse cara. E fui conversando, eu fiquei tão feliz, e eu falei, um dos meus sonhos é participar, aí conversando, porque ele é mentor nessa área de vários profissionais da contabilidade, assim como tem outras, Aline Portela, tem um monte de mulheres Sim. incríveis e pessoas incríveis do meu segmento. A gente tem bastante gente para ajudar quem tá querendo empreender Que legal. nesse segmento. Aí ele falou assim, Né, você quer participar mesmo? Eu tenho um pack aqui de 2, 3 empresas, ele me apresentou, eu fiz análise das startups e tudo mais. E eu falei pra minha irmã sócia, eu falei, vamos investir nessas 2 startups, porque elas têm muito a ver com o nosso segmento. São startups relacionadas ao nosso segmento contábil. Posso falar o nome? Pode Posso? falar. A Conectábil. Legal. Então, pra mim, foi bem desafiador aprender a falar Conectábil. Eu fiz mais de 1000 falas. E saiu no espelho. Isso, exatamente. A Vitória, que eu amo, virou uma parceiraça também. E a Liontech, a Conectábil é uma plataforma que faz recolocação, traz pessoas para o nosso segmento. Então, Legal. ela teve o fit cultural, tem um monte de coisa bacana e agora a gente está com projetos de tecnologia, de IA, para a gente melhorar isso daí para dar fit, porque não adianta você ter aquela dádiva, né? Demore para contratar, porque o processo tem que ser muito interessante, Sim. a pessoa tem que gostar do que faz, tem um monte de análises que precisam ser previamente elaboradas para você ter colaboradores comprometidos com o fit cultural da empresa e demita rapidamente. E tem a Liontech, que é um aplicativo para calcular ganhos de capital de aplicações, de investimentos, porque hoje todo mundo opera em bolsas. Pergunta se as pessoas se preocupam de fazer o cálculo de imposto. Acha que aquele valorzinho que está retido lá é o que é de verdade? Não, não é. Aquilo é só um coeficiente para a Receita saber que você operou na bolsa. Então, assim, essa Liontech são as duas startups que a gente investiu. Eu amo. Aí eu pego pesado, que eu quero balanço, eu quero as coisas, eu quero analisar, eu quero aprender. Então foi uma oportunidade incrível de investir. A gente teve na Expo Favela também vários startups que você poderia investir. Eu me coloquei à disposição para dar uma analisada, para entender. Acabei não fazendo nenhum negócio. Tive contato com um cara, com os meninos de um podcast que fica lá no Capão Redondo, se não me engano, no Morumbi. E uma outra que é no Elipa. Também da parte de mídia, mas eu não segui, né, com esses investimentos por conta de outros projetos que eu tinha na minha vida, né? Então não dava para poder colocar tudo, mas eu tô sempre de olho em algumas questões e eu devo, se Deus quiser, aparecer por lá na Expo, até para dar uma olhada o que tem de novidade na parte de startups, porque isso movimenta, você cria possibilidades, você pode ajudar, inclusive como mentora, você não precisa
cobrar. Você, se você tivesse tido 1 hora antes com a mentora da parte da editora, você não teria tido um estresse. Não tô dizendo que o aprendizado não fez sentido. Mas Sim. eu acho que uma Sim, mas não precisava ter custado quanto custou, né? Não. Dá pra você aprender com o erro dos outros, não precisa aprender com o seu erro. Exato. Exatamente. Não precisa pôr a mão no fogo pra saber que queima, né? Então se é alguém isso. pode te avisar antes. Então, essa questão da parte de startup surgiu por conta desse influencer do meu segmento. E aí eu vou indicando, eu vou conduzindo, eu vou conectando as pessoas e vou fazendo negócios. Porque eu tenho uma veia, a parte de inovação, que eu sou apaixonada. Desculpa, eu já deixo você falar, mas... Não, fique à vontade. A pessoa se Fique empolga. à vontade, eu tô adorando aqui. Não, é conjunto o negócio. Eu tô aprendendo muito aqui. A coleguinha precisa dividir, cadê? Ela é muito comunicadora, maravilhosa, Legal. né? A parte de inovação. Tá vendo? Me perdi, me empolguei. Você tava falando que é apaixonada por inovação. Eu sou apaixonada por inovação. Então, existem softwares e ferramentas no mercado que ele me aciona para testar a ferramenta e sair do mercado. Então, eu já mudei. Algumas pessoas podem não gostar, né? Porque os meus feedbacks nem sempre são positivos. Mas tem que ser realista, né? É. Que é assim que você contribui. Não precisa destroçar, mas dá pra dar um feedback, fazer uma crítica construtiva de um jeito diplomático ali e realmente sugerindo E melhoria. outra, Essa habilidade eu preciso aprender. Não, e o melhor Vem pra área feedback... 56 que aqui a gente Exato. treina isso também. E o melhor feedback é o que ajuda a gente a melhorar, né? A construir, porque assim, legal, tá bonito, ficou bom. Esse daí, bacana ouvir, mas não vai fazer com que a gente evolua. Então, o feedback construtivo é o melhor. Não, eu adoro. Eu acabei de ganhar, que a gente não posso abrir ainda, mas uma ferramenta nova que a gente vai lançar e a Trade vai ser um dos pilotos. A gente vai ser meio que madrinha do projeto por conta justamente disso. Eu tô há 1 ano, né? Feedback, vai, volta. Ele foi, Inês, rolou. Porque assim, vou lançar um metaverso e você me manda um link do WhatsApp? Não vai me mandar, não. Eu quero conhecer. Ele não tinha pensado nisso. Eu falei, gente, são os pequenos detalhes. Sim. Essa experiência faz toda a diferença, né? E eu vejo nessa parte do feedback é bem legal a gente colocar aqui para quem às vezes tem dificuldade de fazer. Inclusive, amanhã eu vou fazer um workshop numa grande montadora com uma equipe do RH e uma das coisas que eu vou levar para eles é justamente um exercício de avaliação de escutativa, que é um primeiro passo para a inovação, né? O primeiro passo para você inovar é você ser capaz de escutar, de observar o ambiente ao seu redor e selecionar ali as três perspectivas principais, né? Que é o que eu posso eliminar. Então, o que é ruim e deve ser eliminado disso aqui desse que é a nossa questão, né? O nosso ponto central de inovação. Poxa, isso aqui na boa, isso aqui tá ruim, minha recomendação seria eliminar. O que está bom e deve ser conservado, porque muitas vezes quando você fala de inovação, as pessoas ouvem que assim, joga tudo fora que veio até aqui e faz uma outra coisa. Primeiro que tudo já foi criado, né? A gente só tá recombinando de alguma forma. O cosmos foi criado faz muito tempo. Então, assim, a gente só tá recombinando. E segundo que a minha experiência e tudo que eu pesquiso sobre isso e vivencio isso com as empresas, eu vejo que as boas inovações, elas são uma combinação entre a tradição e o novo, né? Então, é muito importante a gente olhar também, olha, isso aqui tá muito bacana, isso aqui tá redondinho, tá funcionando, vamos conservar. E a terceira perspectiva é o que a gente pode melhorar, que pode ser uma coisa que, isso aqui tá ruim, não tá muito bom, mas dá para melhorar. Não precisa eliminar, dá para melhorar. E poxa, isso aqui tá bom, mas isso aqui dá para ser melhor. Então, é aquela coisa do, esse cafezinho tá gostoso, mas se colocar um pouquinho de canela, vai ficar melhor ainda. Ou para quem gosta do chocolate, eu gosto mais com leite assim, com leite assado. Então, são esses olhares que aqui, claro, eu estou simplificando para um café, mas que isso se aplica a qualquer situação da nossa vida e que ajuda a gente fazer autocríticas construtivas, porque é muito importante a gente estar em constante checklist, né? Olhando
pra gente mesmo e se aperfeiçoando. E também a entregar isso pros outros, sem também jogar um balde de água fria na fogueira, né? O problema das pessoas, acho que quando a gente não sabia o que era inovação, criou-se uma cultura e uma fala e, às vezes, até a própria didática da dificuldade na questão da inovação. E aí, quando a gente pega pessoas que são críticas, como eu era, eu tive a oportunidade de participar agora foi o 6º seminário internacional que eu fiz em vários países, em vários continentes, falando de inovação, gestão, comportamento, um monte de questões nesse sentido. E quando eu estive em Stanford, eu olhei e falei... Eu saí de lá, eu não entendi o que era inteligência artificial, eu não entendi o que era inovação. Aliás, eu não entendia nada, eu só vivenciei aquela experiência incrível de uma menina que o pai teve só 1 ano de escola, que é uma autodidata, de estar ali. Eu demorei... Numa das maiores universidades do mundo. Eu olhava para aquilo... Coração do Vale do Silício, é algo... Exato. Meu marido falou, você não tem noção de onde você tá. Eu, não. Não, mas é bonito, né? É lindo. É linda a Stanford. Ontem eu peguei o vídeo que eu fiz andando pelo campus, né? Eu falei, gente, o quanto você tem falta de informação e de conhecimento, o quanto você não sabe o que tá ali. Então, sabe aqueles momentos que você fala, oi? E aí eu conheci Cíntia, por conta de um projeto, posso falar? Claro, hoje. Mulheres do Brasil, né? Que é incrível. Pode falar o que você quiser, amiga, o microfone é seu. Mulheres no Brasil. Olhei, eu fiquei assim, ó, parada. Eu nunca tinha visto... Sabe quando tudo, aquele igual a Empretec foi pra você, que os cubinhos começam tudo a juntar? as chavinhas? Falei, meu, que louco que essa menina tá falando. Não. Eu fiquei assim, eu sentei porque eu sou CDF, então eu fico lá na frente, assim. E ela falando, eu fiquei... Eu não aguentei, ela acabou de falar, eu falei, eu preciso abraçar essa pessoa, porque eu tenho isso, né? Eu preciso abraçar essa pessoa. Eu nem era, a primeira vez que eu tava indo lá, eu comecei a pegar o papel, a fazer alguma coisa, ajudar. Porque é o que eu te falo, você se colocar à disposição, o empreendedor, ele não pode ficar parado achando que tudo vai cair do céu. Ele tem que estar em ambientes diferentes, se conectar com pessoas diferentes, ele tem que se colocar à disposição. E aí, eu olhei, dei um abraço nela, depois eu nunca mais grudei e entendi o que era inovação. E parei de ser dura comigo na parte de inovação. Porque às vezes a gente tem um pensamento que a inovação é só inovação radical, né? E a gente esquece da inovação incremental. Pô, isso já existe, mas dá pra melhorar. Então tá aqui, ó. Ela resumiu brilhantemente. E eu copiei. Que legal. Mas é isso. Eu lembro na MBA que eu fiz, de inovação, um professor que ele fala assim, não existe inovação radical, todas as inovações são incrementais. E tem gente que segue essa linha mesmo, né? Mas eu acho que, assim, pequenos processos, pequenas coisas aí, indo pro meu universo de pequenas empresas, às vezes você faz uma mudança ali tão simples, mas que gera um resultado tão grande para a empresa, aquilo é uma baita de uma inovação dentro do negócio e gera resultado, gera emprego, movimenta a economia. Então esse olhar é muito bacana. Vou te falar uma coisa, pode dar risada e falar, Inês, você é louca. Mas assim, quando o cara vem conversar comigo... Nem ouvi ainda, já tô rindo. Porque assim, parece besteira, mas uma inovação mínima, básica você quer empreender, seja menina ou menino, e menina, me perdoe, mas assim, a gente tem alguns pratinhos mais ainda para equilibrar. Como é que você pode ter 2 celulares para você fazer gestão? Como é que você pode ter 2 e-mails, 3 e-mails, que nem eu tenho algumas? Então, assim, parece besteira, eu falo, vamos criar um e-mail único e é uma inovação para a pessoa. Mas assim, eu falei, não. Primeiro, você não precisa receber esse monte de e-mails que são de propagandas. A não ser que faça sentido dentro do seu negócio, do seu core. Se não, esquece. Okay. Controla, faz gestão num único e-mail, numa única agenda. Então, são pequenos detalhes que faz toda a diferença. Você não vai se perder, a não ser que deu uma situação de dor de barriga. Você não vai chegar atrasado, você vai estar na mão ali, numa agenda. E mas é simplista. É simplista, sim. Inovar e empreender tende-se a ser muito mais fácil de levar, se for de forma mais simplista, inovadora, e às vezes com uma gestão de e-mail, né? Mas é isso, exatamente. Eu adoro o que você falou, que você me deu a oportunidade de falar de um cara que eu admiro muito,
o grande gênio da humanidade, Leonardo da Vinci, que dizia que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então, é efetivamente a gente simplificar as coisas, não quer dizer ser simplório, mas a gente, efetivamente, você pega... Vamos fazer propaganda aí, ó. Nem é. Não é patrocinador. Não, já chama pra patrocinadora, amiga. Chama pra patrocinar. Mas, por exemplo, você pega o iPhone, que foi um celular muito revolucionário. Enquanto a BlackBerry estava procurando como é que eles iam botar mais botão lá, fazer os botões maiores, qualquer coisa assim, o iPhone foi lá e simplificou, deixou o aparelho mais simples, mais elegante por cima. Bem, o que a gente estava falando, menos é mais. Sem botões. Então, assim, isso é muito importante ter em mente, porque às vezes a gente acha que inovar é só incrementar, e muitas vezes inovar é eliminar aquilo que é desnecessário. E o que você falou que foi muito importante é o processo de observação também, né? Porque às vezes a gente está pensando na inovação olhando do lado interno, esquece de observar o mercado, o que está acontecendo, qual é a dificuldade, né? Qual que é o problema que o mercado tem e como que eu vou resolver esse problema real. Muitas vezes os problemas são criados pela nossa cabeça. Então o empreendedor fala, tem que criar mais botão aqui, mas quem te disse que tem que criar mais botão? Não é o que o mercado está pedindo, né? Exatamente. Não é o que ele precisa. Tem uma história muito boa sobre isso, que é a história do gelo, né? Não sei se vocês já ouviram, mas eu acho que ela ilustra muito bem esse ponto, que é, no início a gente tinha lá as pessoas que trabalhavam cortando os blocos de gelo e entregando os blocos de gelo para as famílias. Depois você vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, ao ponto que você chega e você tem uma geladeira. E aí, não tem mais mercado para ser cortador de gelo. Porque a geladeira entrou e tomou esse mercado, abriu outros mercados. Mas a síntese disso, a linha central desse raciocínio é que as pessoas não queriam blocos de gelo. As pessoas queriam os alimentos gelados, água gelada, água refrigerada. Então, compreender o problema que você está tentando resolver é essencial, porque senão você se perde em minúcias, você se perde literalmente enxugando gelo. É isso mesmo. Você não está fazendo o central. Ai, meus queridos, eu tô amando o nosso papo, mas a gente precisa começar a encaminhar ele. Vamos lá. Vamos fazer mais ter que fazer fazer mais vezes. Mas faz parte. Mas olha, então a gente ainda tem alguns minutinhos, mas só pra gente conseguir completar bem esse ciclo. Queria voltar, então, para a nossa pergunta inicial e ouvir a perspectiva de vocês, depois dessa construção que a gente fez juntos, se empreender é coisa de rico, e vou adicionar, a gente tem que ser rico em quê para empreender? Nossa, essa você pegou a gente de surpresa, hein? Nossa, porque a gente fala, tem que ser rico em quê? Porque a gente fala de riqueza, fala do dinheiro, mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro é importante, mas ele não é tudo. Para muita gente, ele mais atrapalha do que ajuda, porque as pessoas se perdem, se deslumbram, né, fica tanto tempo, ou fica na ostentação, ou sendo muito mão de vaca, ou muito gastão. Então, o dinheiro é uma relação importante de ter uma relação saudável com ele. E a gente já viu que o ser rico em dinheiro, ter grana para começar a empreender, talvez não seja o ponto central. Então, tem que ser rico em quê? Olha, posso começar, Por Inês? favor. Eu acho que até vendo você falar, a Inês falar, da experiência, a gente vê o brilho no olhar que vocês têm, né? Então, eu acho que ser rico em amar o que você faz. Eu acho que esse é um primeiro passo. Quando você ama o que você faz, eu acho que isso vai te motivar a ter mais comprometimento, a acordar cedo, atravessar a cidade, atravessar o mundo para ir desenvolver aquela tarefa. Eu acho que, se for resumir em uma palavra, eu acho que é paixão. É paixão pelo que faz e se apaixonar todos os dias. Porque eu vejo empreendedores que começam do nada, mas ele tem aquela paixão, ele faz com que o negócio se transforme em uma fortaleza. E quando ele já tá lá em cima com aquela fortaleza, que ele perde a paixão, ele chega desesperado e fala, nossa, meu negócio não tá dando certo, meu negócio tá quebrando. Cara, mas você começou do zero. Olha o que você construiu. Agora que você tem tudo isso, tá ruim?
Tá Tá dentro. vendo como não é só o dinheiro, né? Né? Então, eu acho que essa paixão, acho que rico se apaixonar todos os dias pelo que faz, eu acho que essa é a maior riqueza. Nossa, que lindo, arrepiei, ó. Nossa, poético. Mas eu não sabia que além de tudo você ainda era poeta. Então, eu faço poemas mesmo. Jura? Adoro, Maravilhoso, adoro. compartilha com a gente. Pois é, né? Gente. Agora você me deixou numa situação... Subiu a régua de um jeito. Não. Tenho certeza que não. Tenho certeza que vem Não, coisa vamos lá. boa. Tem coisa ótima aqui. Que precisa ser rico? Não. A experiência de 30 anos à frente da trade não é a questão do financeiro que determina os empreendedores de sucesso. Ponto. Eu brinco com a nossa família... Pode falar, mas... Desculpa, vou até mandar bala. interromper, porque a gente fala, nós estamos ao lado, eu estou ao lado de uma investidora, né? Então, quantos negócios nos surgem lá que o cara não tem R$1 para colocar, mas tem uma ótima ideia e que tem gente brigando para investir Pra naquele comprar, negócio? porque o Verdade. cara tem o dinheiro e não tem a inteligência. Então isso. tem que unir as coisas. Não necessariamente, por exemplo, a pessoa é CLT e é infeliz. Não existe isso. Eu tenho lá uma turma, eu até prometi para elas, para eles pro meu time, que eu ia parar de falar para ninguém roubar no mercado, porque não existe, tá escasso o nosso mercado, porque ninguém quer se formar em contabilidade, porque não vê glamour, não enxerga glamour. Eu olho pra mim e falo, gente, como é que eu posso inspirar esses malucos a fazerem? Nem meu filho quer fazer contabilidade, é horrível. Mas assim, é uma área que qualquer área vai ser incrível se você tiver paixão, né? Se você tiver vontade, se tiver comprometimento. Ponto. Não importa qual seja, vai ser, vou fazer direito. Você pode ser o advogado, me perdoe, mais medíocre possível, se você não tiver vontade. Então assim, precisa ser rico? Não precisa. E aí na minha família a gente brinca que teimosia, que agora virou um nome chique. Resiliência. Resiliência, persistência, perseverança. É chique, não, é porque eu sou taurina. Eu sou taurina. Eu sei. Eu sou pessoa perseverante. Né? Pra não dizer que a gente é teimosa, né? Porque eu sou casado com um teimoso. Eu tenho irmã, minha sócia é teimosa e vai por aí afora. Rico em quê? Eu acho que rico em sonho, em atitude, em conexões. Eu me descobri conectando as pessoas. Legal. E eu falei, cada dia eu tenho uma surpresa incrível. A minha vida é transformada por conta das pessoas que eu transformo. Às vezes, eu por conta de me julgar, né, e ser muito crítica, né, que é o processo meu de amadurecimento, aí só terapia, mas assim, eu não consigo falar. Eu trago uma amiga, a sororidade feminina, né, que a gente precisa sempre, ela é melhor que eu, porque você enxerga. A menina tá bombando e ela nem sonha que a primeira pessoa... Eu neguei o convite, coloquei ela ali e não precisa. Porque a pessoa é tão amorosa e tão carinhosa comigo e me traz tantas coisas boas que você não precisa estar no palco sempre. Sim. E não tô dizendo que eu não goste. Eu amo o palco, mas eu também sou uma executora. Eu gosto de pôr a mão na massa e fico com um ferrinho atrás da galera quando a galera não quer fazer o negócio. Que legal. Então eu tenho amigos, Tem que amigas dosar. e também tenho inimigas e inimigos. Mas eu acho que a minha jornada de sonhar e de ter atitude transformou uma vida de uma família inteira, para sair de uma comunidade, cada um tem o seu projeto, minhas irmãs moram fora. É o que eu te falei, eu já palestrei, eu já conheço amigas em volta do mundo inteiro. Legal. Já fui para intercâmbios, não sei falar inglês, mas eu tento. Já fiz cursos, já fiz seminários, ou seja, eu tenho uma bagagem que se você imaginar para uma menina humilde, de pais nordestinos, que é ex-moradora de uma comunidade, seria inadmissível. Então não existe limitação, a única limitação está dentro da gente. É isso. Isso para mim é um lema. E o quanto eu sou grata. Eu até chego a ser chata. Porque realmente... Você me fez... Onde eu tô? Você me fez até pensar, lembrar de uma frase que dizia, não sabendo o que era impossível, foi lá e fez. Exato. Né? Você não tem limite, você faz. É muito legal. Nós, né? Nós, porque a sua história não é diferente da Sim, minha. muito legal. E a sua também não é diferente da nossa. A gente vem de muitos desafios. Eu acho que isso é muito importante a gente valorizar, né? Cada um tem uma história, uma trajetória,
A minha, eu vou soltando aos pouquinhos aqui, cada episódio eu conto uma coisinha, mas eu venho de família também que foi... meus avós eram agricultores, aí meu avô abriu fábrica de farinha, aí tava prosperando, aí queimou a fábrica de farinha, foi fogo criminoso, Nossa. aí perdeu tudo. Então era uma coisa assim, que a família tava naquela, né? Uma hora tava prosperando, outra hora tava lá embaixo. Ou tava vivendo bem... Nunca era família rica, mas era uma família que tinha ali para cobrir as necessidades, o sustento. E depois tinha hora que tava no aperto mesmo. Minha avó fazendo pano de prato para vender. Eu falo isso porque até os 4 anos de idade eu morei na casa da minha avó. Então, minha mãe foi mãe solteira e eu morava na casa da minha avó. Então, eu acompanhava muito, assim... Até sonhei com meu avô essa semana, eu fiquei com tanta saudade. Porque para mim eles sempre foram muito referência disso. E é muito importante a gente ter essas referências. E é por isso que eu só tenho a agradecer por vocês terem compartilhado a história de vocês e os conhecimentos e toda a troca que a gente fez. Porque eu sei o quanto as pessoas têm a oportunidade de se inspirar e de se ver e de falar, poxa, se eles conseguiram, eu também posso. E isso é a melhor coisa que a gente pode oferecer, né? O melhor legado que a gente pode deixar é uma marca positiva nas cabeças, nos corações daqueles que passam pelo nosso caminho. Então, meus queridos, muito obrigada! Ô, Cíntia, você me permite terminar aqui com uma conclusão geral aqui? Assim, ó, novamente eu agradeço. Foi muito legal. Eu achei que 1 hora ia... Foi, muito tempo de conversa, né? Mas já passou mais de 1 hora. Descobriu que a gente conversa, né, Vitor? Pois é, só pra você ter noção. Ainda falta um monte, mas não dá. Que legal. Mas nesse bate-papo, eu anotei aqui uma dica que eu vou deixar pro público que tá assistindo, que é, nesse processo todo, o que preciso para empreender, né? O que tem que ter dinheiro, o que tem que ter atitude, enfim. Eu deixo aqui uma dica dos 4 P's. Os 4 P's, não aquele tradicional 4 P's do marketing, mas eu vou deixar um 4 P's diferente, que eu me lembro que logo quando eu comecei no Sebrae, um dos consultores, uma consultoria, eu acompanhando uma consultoria do consultor, ele falou aquilo, e isso há 10 anos atrás. E aquilo ali ainda demorou um pouco a fazer sentido, mas hoje faz total sentido. E eu acredito que o empreendedor hoje, ele tem que ter, primeiro P, propósito. Negócio sem propósito. Vou abrir por abrir. Se você não tem um propósito, uma razão de existir esse negócio, dificilmente vai conseguir dar certo. Outro P de pessoas. Nós falamos muito aqui de pessoas, né? De selecionar, demorar para selecionar. Você tem que ter pessoa certa no local certo. Não adianta querer improvisar pessoas que não são capacitadas para fazer, porque isso vai impactar no seu negócio. Então nós já falamos de propósito, razão de ser, falamos de pessoas. O outro P que eu iniciei lá a conversa são de processos. Conhecer os processos, ser eficiente na entrega, cumprir prazos, ter agilidade, fazer mais com menos. Isso faz total diferença nos negócios. E aqui o que a Inês falou bastante de conexões, né? Parcerias. Parceiro chaves, parceiro estratégico. Busque pessoas que possam ajudar seu negócio a desenvolver. Isso faz total diferença também. Então, propósito, processos, pessoas e parcerias. Eu acho que essa daí é uma receita legal para que o negócio tenha sucesso. E de bônus, poesia, porque toda vida precisa de poesia. É isso sempre. A arte preenche, a arte transforma. Completa. Que coisa linda. Muito legal. Fantástica a sua síntese, Moisés. Inês, minha querida. Agradecer, amo você muito, muito, muito. E não caberiam palavras aqui, nem vou tentar porque vou passar vergonha. Fechou. Ai, meu Deus, muito você obrigada. sabe que eu amo você também, parceira pra vida. Gente, que delícia de podcast, que delícia de episódio. Temos que fazer mais vezes, vamos nos reunir mais vezes. Eu sabia que ia dar muito certo vocês dois juntos. Até agora, todos os convidados que eu gravei, eles já se conheciam pessoalmente, já tinham uma relação. Vocês foram os primeiros que se conheceram via podcast. Legal. Eu tô muito feliz, porque eu falei, nossa, vai dar muito match esses dois. Olá, Adorei, Moisés. adorei. Show! Arrasou! Muito obrigada! E obrigada a vocês que assistiram até agora por acompanhar a gente. Fiquem ligados e nos vemos no próximo episódio.